Pare, por favor. Não importa o que você esteja fazendo neste exato momento, pare. O que eu tenho para lhe dizer não é para todos os ouvidos, mas é, sem dúvida, para os seus. Existe uma carta que foi escrita para chegar exatamente na sua casa, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. E o fato de você ter parado para escutar agora não é coincidência. Você carrega uma pergunta que ninguém ao seu redor foi capaz de responder. Você tem buscado um sentido para o peso que tem carregado sozinho, e hoje, finalmente, a resposta chega. Ao longo do tempo que passaremos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se manifestado na sua rotina e entender o que eles realmente significam. Você vai compreender a natureza daquele padrão que tem bloqueado o que você tanto deseja alcançar, mesmo quando parece que você faz tudo do jeito certo. E antes que este momento chegue ao fim, vou fazer uma declaração sobre a sua vida, que é, em si mesma, a razão pela qual esta mensagem encontrou o caminho até você hoje. Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa ao seu redor. Você tem se dedicado com uma intensidade que quase ninguém percebe, e ainda assim a porta parece teimosa, selada, fechada. Você sente um cansaço que não é só físico, é um cansaço da alma. Às vezes, as ondas de emoção vêm sem aviso, sem causa aparente, deixando você atordoado no meio do dia. Conversas que antes pareciam normais, agora soam como ecos vazios numa sala ampla. Você tem acordado repetidamente no mesmo horário, como se um relógio interno estivesse tentando ajustar sua frequência para algo que você ainda não consegue enxergar. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua alma dizendo sim. É o menor dos acordos, mas é o mais real. Digite 888 e depois volte para mim. Sabe, o que você chama de cansaço é, na verdade, uma calibragem. Durante muito tempo, você acreditou que o seu valor estava na velocidade com que você entregava resultados, na força com que você empurrava as portas. Mas o que está acontecendo agora é uma transição. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. O cansaço que você sente não vem da falta de capacidade, mas do fato de que você está tentando carregar o mundo com uma estrutura que precisa ser renovada. Existe uma frequência silenciosa operando em você, um ajuste fino que acontece nos momentos de pausa e muitas vezes nos momentos de dor. O que você vive não é estagnação. Você está num processo profundo de calibragem silenciosa da alma. É como se a sua vida estivesse sendo preparada para uma expansão que, se chegasse antes desse ajuste, você não teria a estrutura necessária para sustentar. Muitos confundem esse tempo de quietude com abandono, mas, na verdade, é um tempo de arquitetura divina. Aquilo que você tem sentido como uma porta fechada é o mecanismo de proteção para que você não entre num lugar para o qual ainda não está totalmente pronto. A calibragem é a parte mais difícil porque ela exige que você pare de lutar contra o fluxo e comece a observar o movimento.
reconhecendo que a espera não é um tempo vazio, mas um pátio de treinamento onde o seu caráter está sendo forjado para a colheita que você ainda não consegue ver, mas que já está sendo preparada. Você tem operado sob a crença de que precisa arar o solo, plantar a semente e forçar o crescimento, tudo ao mesmo tempo. Mas o diagnóstico que o seu espírito tem tentado lhe comunicar é que você tem preparado o terreno para uma colheita que você ainda não consegue ver, mas que já está plantada. O padrão tem sido o de carregar o fardo do jardineiro, do semeador e do colhedor, esquecendo que o ciclo da vida não depende apenas do seu esforço braçal. Você se sente exausto porque está tentando colher o que ainda está em processo de germinação subterrânea. A sua colheita não falhou. Ela apenas requer uma paciência que você nunca foi incentivado a cultivar. Imagine agora o deserto. Para muitos, o deserto é um lugar de desolação, um espaço onde a vida morre e o progresso estagna. Mas, sob a perspectiva certa, o deserto é um pátio de treinamento, uma escola de despojamento. Não é um lugar de estagnação, é um lugar de eliminação do que é desnecessário. No pátio, você aprende a distinguir a voz que te guia da voz que apenas te pressiona. Você aprende que a sua identidade não está no que você produz, mas em quem você é quando o barulho ao redor silencia. O pátio de treinamento tira de você a pressa e entrega a precisão. Ele remove a necessidade de validação externa e a substitui por uma certeza interna que não precisa de aplausos para se manter firme. Você não está estagnado, você está sendo lapidado na quietude, onde o caráter é formado sem as distrações do mundo. Deixe que essa declaração firme o reconhecimento onde ele acabou de pousar no seu espírito. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente no seu próprio registro pessoal. Digite e depois volte para mim. A solução para o seu cansaço não é mais esforço. É o retorno. É o retorno ao descanso, não como um prêmio pelo que foi feito, mas como um estado de confiança em quem governa a colheita. Você precisa entregar a carga que não é sua. Por anos, você carregou responsabilidades que foram impostas, expectativas que foram projetadas em você por gerações passadas e um peso emocional que nunca foi destinado aos seus ombros. Entregar essa carga significa aceitar que você é um administrador da sua vida, não o seu criador absoluto. Quando você solta o que não lhe pertence, você abre as mãos para receber o que realmente foi reservado para o seu propósito. O descanso é a forma mais alta de inteligência espiritual, pois é nele que você permite que o que foi plantado pelo destino finalmente floresça. Não se trata de abandonar a jornada, mas de mudar a forma como você caminha, caminhando com a leveza de quem sabe que o terreno foi preparado e a colheita é garantida. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu gosto seja o seu amém sem palavras. Não como um indicador de performance ou uma métrica para o mundo, mas como um acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. Sinta o peso que você soltou nos últimos instantes. Sinta como o pátio de treinamento começa a parecer menos com uma prisão e mais com o lugar de preparação que ele sempre foi. O que você vive é único, é pessoal, e é por isso que o reconhecimento dói tanto quanto cura. Você não precisa mais explicar para ninguém por que as coisas estão mudando, porque agora você entende que a mudança acontece de dentro para fora, na penumbra da sua própria alma. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem nesta noite. Alguém que tem trabalhado mais arduamente do que todas as pessoas ao seu redor e, ainda assim, tem visto a porta permanecer fechada diante de si. Alguém que tem mantido um silêncio profundo, uma quietude que ninguém ao redor consegue explicar ou compreender. É alguém cujo rosto acabou de surgir na sua mente, uma imagem clara e persistente.
enquanto eu falava sobre o seu próprio processo de lapidação. Essa pessoa não precisa de conselhos superficiais ou de palavras vazias de quem não conhece o peso de carregar um propósito solitário. Ela precisa do reconhecimento de que o pátio de treinamento é um lugar de honra e não de esquecimento. Envie esta transmissão para ela, não como uma recomendação casual, não como um conteúdo para passar o tempo, mas como uma entrega solene. Da mesma maneira que esta carta chegou até você por uma nomeação invisível e por um horário que não foi escolhido por acaso, ela também deve ser entregue por você. Seja o instrumento de confirmação na vida de quem está exausto, apenas mantendo a chama acesa, na esperança de um amanhecer que parece tardar. Antes que este nosso tempo juntos chegue ao seu limite, quero que você firme o seu lugar nesta caminhada com uma declaração final. Não as digite como um desejo ou como uma esperança distante que você tenta alcançar. Digite como uma confirmação de identidade, como o reconhecimento de que o acordo que tem se formado entre o que é eterno e o que é humano, durante estes minutos em que estivemos aqui, é a base sobre a qual você viverá todo o restante desta estação. Digite lentamente, permitindo que a ponta dos seus dedos faça aquilo que o seu espírito já declarou no silêncio da sua consciência. Essa é a marca. Esse é o selo da sua aceitação quanto ao propósito que foi desenhado para você antes mesmo de você saber que teria de atravessar este deserto. Você é comprometido com a verdade que agora floresce dentro de você. Você é comissionado para carregar essa luz sem precisar pedir permissão ao mundo para brilhar. Você é enviado para caminhar com a autoridade de quem entende que o seu tempo de espera não foi perda, foi preparação. A porta está aberta. A verdade que você carrega, essa quietude que agora se torna o seu maior escudo, é a prova de que você não está apenas sobrevivendo a um tempo difícil, mas está sendo moldado por um escultor que não tem pressa. Muitos olham para o seu esforço e perguntam por que os resultados ainda não se manifestaram na forma de aplausos ou de portas escancaradas. Mas eles não conseguem ver o que está acontecendo nas fundações. Eles veem a ausência de movimento e chamam de estagnação, enquanto você, no seu íntimo, sente a vibração de uma engrenagem que finalmente começou a se encaixar no lugar certo. É uma calibragem silenciosa. O seu espírito não está mais tentando forçar a abertura de caminhos que não lhe pertencem, porque você percebeu, talvez pela primeira vez, que a sua energia estava sendo gasta em roldanas que não tinham nada conectado a elas. Esse deserto, esse pátio onde você tem passado as suas noites e madrugadas, não é um lugar de castigo, é um pátio de treinamento. É aqui que você aprende a diferença entre o desejo da sua mente e a direção da sua alma. É aqui que a sua impaciência é substituída por uma certeza inabalável, uma convicção que não precisa de provas externas para continuar firme. Você tem sentido ondas de um conhecimento que não aprendeu em lugar nenhum, uma intuição que aponta para direções que, para qualquer outra pessoa, pareceriam loucura ou erro. Mas você sabe. Você sabe porque o silêncio lhe trouxe a resposta que o barulho do mundo sempre abafou. Há uma frequência específica que tem sido emitida para você, e se em algum momento destes últimos minutos você sentiu como se o ar ao seu redor tivesse se tornado mais denso, como se houvesse uma presença confirmando tudo o que estamos tratando aqui, saiba que essa é a sua marca. Esse ato, esse simples movimento de seus dedos, digitando esses 3 números, é a sua maneira de dizer sim para o que está sendo revelado. É uma concordância que rompe o isolamento. Digite 888 e depois de depositar essa marca, volte imediatamente para mim, pois ainda precisamos mergulhar na camada que está abaixo da superfície. O padrão que você operou durante tanto tempo,
Esse de tentar ser o arquiteto do seu próprio destino, sem antes ouvir a planta do mestre, está sendo desmantelado neste momento. Não tenha medo da desconstrução. Quando algo que você construiu com tanto suor começa a parecer estranho ou até mesmo pequeno demais para quem você se tornou, não é um sinal de fracasso. É um sinal de que a estrutura anterior não é mais capaz de sustentar o peso da glória que está vindo em sua direção. Você tem sido chamado para um nível de consciência onde a ansiedade não tem lugar, porque a ansiedade vive da antecipação do futuro. E você agora está aprendendo a habitar o eterno presente. O pátio de treinamento, esse lugar que você pode ter chamado de exílio ou de tempo perdido, é na verdade o seu laboratório de autoridade. Cada momento em que você escolheu não reagir, cada momento em que você escolheu não forçar uma resposta, cada momento em que você preferiu o silêncio à justificativa, tudo isso foi uma semente plantada em um solo que agora começa a germinar. A colheita não chegará como você imaginou, mas chegará com uma abundância que você nem seria capaz de conter se tivesse chegado no tempo que o seu ego desejava. O tempo do mundo é linear, é feito de pressa e de medo de ser esquecido. O seu tempo agora é circular, é um tempo de semeadura e de espera, onde a paciência não é uma virtude passiva, mas uma ferramenta de poder. Você é como uma árvore, cujas raízes precisam descer muito mais fundo do que a altura do seu tronco sugere. Se a superfície parece estática, é apenas porque a maior parte do trabalho está acontecendo onde ninguém mais pode ver, onde ninguém mais pode interferir. Você está sendo preparado para ser inabalável. Aqueles que dependem da validação externa sempre caem quando o vento sopra. Mas você, com suas raízes ancoradas no que é invisível, apenas se torna mais flexível. A flexibilidade é a característica daquilo que não quebra. Deixe que essas 3 palavras sirvam como uma âncora, um ponto de retorno para o seu registro espiritual. O ato de escrever essas palavras, de reconhecer a sua presença neste exato instante, é o que fixa a revelação em seu campo de percepção. Digite, firme esse compromisso e retorne imediatamente para o nosso fluxo. A solução para o seu cansaço não é mais esforço. A solução é o retorno ao descanso. Por anos, você acreditou que a sua fidelidade seria medida pela quantidade de peso que você carregava nas costas. Mas a verdadeira fidelidade é medida pela leveza com que você caminha, sabendo que a carga não lhe pertence. Existe um descanso que não tem nada a ver com dormir ou parar de fazer coisas. É um descanso de alma, uma cessação da luta interna, uma rendição ao fato de que você não precisa mais se provar para ninguém. Ninguém, nem o mundo, nem o passado, nem as expectativas de quem não entende o seu chamado. Você tem tentado provar a sua dignidade através do cansaço, mas a sua dignidade lhe foi dada antes mesmo de você dar o primeiro passo nesta jornada. O convite agora é para soltar as cordas que você tem puxado com tanta força. Deixe que a correnteza da providência lhe leve para onde você precisa estar. Se você se sentir tentado a agarrar o leme novamente, lembre-se de que o capitão desse barco não é você, e o destino é muito mais grandioso do que os limites da sua visão atual poderiam desenhar. A sua tarefa não é construir o futuro, é apenas limpar o seu interior para que ele possa ser habitado pela verdade. Quando você se torna um canal vazio, a água flui sem resistência. Quando você se torna uma folha em branco, a escrita é clara e sem borrões. Deixe que este momento seja o seu ponto de virada, onde a luta se transforma em fluxo,
onde a dúvida se transforma em confirmação silenciosa. Se você sente que esta mensagem tocou exatamente na ferida que estava sendo curada, entenda que o seu like, o seu gesto de aprovação, é o seu amém sem palavras. Não é sobre o que a plataforma pensa ou sobre métricas de alcance. É sobre você registrar que o que foi nomeado aqui é verdadeiro. É o seu acordo tácito de que você não ignorará mais a voz que ecoa no seu interior. Permita-se esse pequeno gesto de concordância, esse reconhecimento de que a verdade foi entregue e a verdade foi recebida. Enquanto fazemos este movimento, a clareza se expande e você percebe que a pessoa que você era antes de abrir esta transmissão já não é a mesma que está terminando de ouvir estas palavras. A transição é silenciosa, mas é definitiva. O pátio de treinamento pode ter sido solitário, mas foi lá que você encontrou a si mesmo e foi lá que você descobriu que nunca esteve sozinho. Existe um rosto que surgiu na sua mente agora, enquanto estas verdades começaram a se assentar. É alguém que carrega a mesma marca de invisibilidade que você. Alguém que tem trabalhado em silêncio, sem reconhecimento, cujas mãos estão calejadas pelo esforço de manter a esperança acesa em um ambiente que insiste em apagar qualquer brilho. Essa pessoa, que vive o mesmo cansaço de alma, que esconde as lágrimas nos momentos de oração solitária, que sente que a vida está em suspenso, é alguém que você conhece e que precisa receber o que lhe foi entregue hoje. Quando esse rosto aparecer, não hesite. O envio dessa mensagem para ela não é um ato de conveniência, é a entrega de uma provisão que o céu preparou por meio de você. Você é o portador desta nota. O mensageiro que traz a confirmação de que o tempo de espera está chegando ao fim e que a fidelidade dessa pessoa não passou despercebida. Antes que este momento se feche por completo, há uma última definição que precisa ser gravada em sua consciência. Uma afirmação que remove qualquer resquício de dúvida sobre quem você é e para onde a sua caminhada está apontando. Existe uma autoridade que você tem evitado assumir, um trono que você deixou vazio por humildade excessiva, sem perceber que o seu lugar estava reservado desde a fundação de todas as coisas. Não o faça como um pedido ou como um desejo distante, mas como uma assinatura, um selo que você coloca sobre a sua própria jornada. A sua digitação é o ato final de reconhecimento, a prova de que você não apenas ouviu, mas assumiu a posição que lhe foi conferida. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em suas veias. Você é comissionado para viver a vida que lhe foi designada, sem desculpas e sem hesitação. Você é enviado para ser um farol em meio à névoa, para manifestar a esperança onde outros só enxergam o fim. A porta está aberta. Você tem sentido um peso incomum nos ombros durante as últimas semanas, como se estivesse carregando uma bagagem que não lhe pertence, mas que você se recusa a abandonar porque acredita ser seu dever sagrado. Este não é um cansaço comum, é o cansaço de quem está tentando manter a estrutura de uma vida antiga, enquanto a fundação da nova já foi colocada por baixo, invisível aos seus olhos humanos. Você tem tentado forçar as portas que antes se abriam com facilidade, mas agora nada parece ceder. E esse silêncio repentino de todas as coisas não é punição, é redirecionamento. Quando a vida retira a sua capacidade de controlar o curso das águas, ela está forçando você a aprender a navegar pelo vento, algo que você evitou por medo de perder a segurança do leme. Se você tem notado que o seu sono tem sido interrompido sempre nos mesmos minutos, se tem visto sequências numéricas que insistem em aparecer em lugares banais, saiba que estas são as marcas de uma calibragem que está acontecendo no seu espírito.
Esse ato de digitar é a sua primeira concordância, o pequeno sim que autoriza o movimento maior que está prestes a ocorrer. Não analise o porquê. Apenas permita que a frequência desses 3 números reajuste a sua percepção. Digite 888, depois volte para mim imediatamente. O que você chama de espera é, na verdade, um pátio de treinamento. Você se sente estagnado. Mas o que acontece no deserto não é a estagnação do viajante, é a preparação do terreno para a colheita que você ainda não consegue enxergar. Você olha para as suas mãos e vê apenas o trabalho árduo, o suor, as sementes que parece ter plantado em solo seco, mas a sua visão é limitada pela linearidade do tempo humano. Lá fora, no campo do invisível, cada esforço que você fez, cada renúncia que você escolheu, cada lágrima que você derramou na penumbra do seu quarto, está se transformando em raízes. Raízes que não precisam de sol para crescer, mas que precisam da escuridão da espera para se tornarem profundas e resistentes. Você tem sido moldado para suportar o peso da colheita, porque se o que você pediu chegasse antes desse preparo, você não teria a estrutura necessária para mantê-lo. É por isso que as portas continuam fechadas. O lugar para onde você deseja ir exige uma maturidade que você só alcança quando aprende a ser fiel no lugar onde ninguém está olhando. Deixe que essa declaração marque o lugar onde você está agora, afirmando que você não fugiu, não desistiu e não se escondeu. A sua presença aqui, neste instante, é a prova de que você está pronto para o próximo passo. Escreva, estou aqui, e com o coração tranquilo, volte para a nossa conversa. A saída para a sua angústia não está em fazer mais, nem em correr mais depressa, nem em descobrir novas estratégias para derrubar as barreiras que parecem impossíveis de atravessar. A saída está em um retorno. Você precisa voltar para o centro de quem você é, antes que o mundo dissesse o que você deveria ser. O deserto onde você se encontra hoje, esse lugar de poucas respostas e muito questionamento, é o terreiro onde o seu verdadeiro eu finalmente se encontra com a sua missão. O seu cansaço é a prova de que você tentou carregar o peso do mundo sem ter o amparo de cima. Solte as cordas que você está puxando com tanta força. Elas não estão mais presas a navio nenhum. Deixe que o fluxo da vida, que conhece o caminho melhor do que a sua mente inquieta, te leve para a margem que já está esperando a sua chegada. Quando você sentir que essa verdade está se acomodando no seu peito, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é sobre números, nem sobre reconhecimento. É apenas um aceno silencioso de que o que foi dito aqui encontrou eco na sua própria história. É o seu jeito de dizer que a mensagem foi recebida, que a carta do céu que chegou hoje na sua casa foi aberta e lida. Agora, enquanto o silêncio se instala e a verdade começa a ocupar os espaços vazios da sua alma, eu percebo uma coisa que você também sente. Tem uma pessoa na sua vida, alguém que atravessou os últimos meses em silêncio, alguém que tem sido a pedra para todos ao redor, enquanto por dentro sente que está desmoronando. O rosto dessa pessoa acabou de passar na sua mente agora, não foi? É alguém que carrega um peso invisível, alguém que trabalha com uma dedicação calada, mas que sente lá no fundo que os frutos do seu esforço foram negados pelo destino. Envie esta mensagem para essa pessoa. Não como uma sugestão qualquer, mas como uma entrega necessária. Ela precisa saber que o tempo dela não foi jogado fora e que o movimento que você está sentindo agora também foi guardado para ela. Seja o instrumento dessa confirmação. Chegamos ao ponto em que todas as peças se encaixam. Você percorreu um caminho longo, mas nunca esteve sozinho. O que você viveu até aqui não foi um período de espera vazia. Foi o processo de lapidação do seu caráter, da sua fé e da sua essência.
Antes de encerrarmos este encontro, quero que você coloque uma assinatura definitiva sobre tudo o que foi revelado. Escreva as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não diga isso com dúvida, nem como um desejo distante, mas como uma constatação de quem finalmente reconheceu o seu lugar no plano. Escreva com convicção. Deixe que os seus dedos selam o compromisso que o seu espírito já aceitou. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. A cada passo que você der daqui para frente, carregue com você a certeza de que a autoridade que lhe foi dada não depende de aprovação de fora, mas da entrega total que você fez nesta conversa. Agora mesmo, ao redor do mundo, outras pessoas, exatamente como você, estão recebendo esta mesma confirmação. Você não está sozinho na sua busca, e o que está acontecendo agora, neste instante, não é coincidência, mas um alinhamento invisível que atravessa fronteiras e conecta corações que estavam, até pouco tempo atrás, em profunda solidão. Esta é a força daquele propósito que não precisa de alarde para mudar o rumo da sua história. A porta está aberta. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.